Damos as boas-vindas a todos que estão chegando para esta aula, que será a última desta série, intitulada O Deus de Amor e o Povo da Aliança no Antigo Testamento. Nós esperamos que Deus nos abençoe muito nestes últimos momentos e nas aulas anteriores que vocês assistiram, para que a nossa vida seja enriquecida por esses estudos. Vamos orar agora ao Senhor. Senhor, neste momento, nós queremos te agradecer porque temos a tua palavra em mãos, porque podemos estudá-la, porque podemos, através dela, perceber a ti como nosso grande Deus de amor, que nos chama a ti a cada momento e que deseja conosco um relacionamento de afeto, um relacionamento que produza o nosso crescimento, que produza a nossa comunhão cada vez maior contigo. Abençoa-nos nesta aula, a todos que estão presentes aqui, em nome de Jesus. Amém. Esta série, O Deus de Amor e o Povo da Aliança no Antigo Testamento, nos fez conhecer a história deste povo que, embora vivida vários milhares de anos antes de nós, nos ensina muitas lições. Dividimos esta série em 9 períodos, de acordo com a divisão adotada por André Buxton em seu livro sobre o Novo Testamento, cujo estudo eu fiz já há alguns anos. Nós vamos ver hoje o último período, que é chamado de a restauração. Mas antes, vamos ligeiramente fazer uma revisão nos 8 períodos já estudados. O primeiro período que vimos, como o período dos princípios, já nos mostra Deus como grande Deus de amor. Pois ele, após o pecado, procura a sua criatura, desejando se relacionar com ela. Faz-lhe perguntas, procurando despertar-lhe a consciência para tudo que tem feito e tudo que irá fazer ainda. Se sua criatura não tiver a sua vida unida a ele num relacionamento verdadeiro e amoroso, ela irá fatalmente pecar muitas e muitas vezes. Então Deus mostra o seu interesse, procurando trazer a sua criatura para um relacionamento com ele. No segundo período, que é o período dos patriarcas, e que vai de Gênesis 12 a 46, nós vemos o Deus de amor, com a chamada de Abraão, começando a bela história da redenção, que vai culminar no Novo Testamento com a vinda de Jesus Cristo a esta terra. Através da vida de Abraão, Deus vai construir uma nação que será bênção, como ele mesmo promete, a todas as famílias da terra. Neste texto, nós vemos que Deus não tem preferências. Ele deseja abençoar a todos e deseja que sejamos veículos de suas bênçãos para todos. O terceiro período, Israel no Egito, que começa no capítulo 46 de Gênesis, quando Jacó, neto de Abraão, também chamado Israel, vai viver no Egito a convite do seu filho José, vai até 12 de Êxodo, quando após 430 anos, a família israelita, já tendo se transformado num grande povo, começou a sofrer opressões
por parte dos faraós do Egito. Durante muitos anos, o povo israelita sofreu opressão. Mas Deus, que não pode compactuar com nenhum sistema opressor e tem uma promessa a Abraão de dar à sua descendência a terra de Canaã, ele levanta entre os israelitas nascidos no Egito alguém que, por sua grande providência, foi criado e educado eficazmente na corte de Faraó, para a missão que mais tarde vai desempenhar, que é lutar pela saída do povo israelita do Egito e liderá-lo em quase toda a sua viagem até Canaã. Com a saída do povo do Egito, em Êxodo 12, começa o quarto período, que é do Egito a Canaã. É um período difícil, é um período sofrido, é um período em que há muitas dificuldades e muitas murmurações. É um período de sofrimentos para o povo e mais ainda para o líder desse povo. Mas também é um período de muito aprendizado. Moisés lidera o povo até perto da terra de Canaã. E ele morre antes de atravessar o Jordão, quando ele entrega a liderança para Josué. No final de Deuteronômio, há o relato da morte de Moisés. E o livro de Josué já nos conta a continuação da marcha do povo até Canaã, agora sob a liderança de Josué. Sob a liderança de Josué, o povo vai ocupar a terra de Canaã. As tribos vão estar instaladas na terra de Canaã. Neste período, que estudamos em 2 aulas, foi dada uma ênfase especial ao tempo em que os israelitas pararam no deserto do Sinai. Por quê nós demos esta ênfase? Porque foi ali que eles receberam as leis de Deus dadas através de Moisés. Foi ali que eles fizeram a aliança com Deus, de obedecer às suas leis, de ser seu povo peculiar, santo, sendo nação sacerdotal que o representasse diante de outras nações. E ainda aí eles construíram o tabernáculo. Então nós vimos que ali no Sinai é que acontece o fato histórico da aliança de Deus com o povo de Israel e que deu base ao título desta série de estudos. Com Josué, como vimos, eles já entram na terra prometida. Eles entram na terra de Canaã. Agora, o tempo vai passando e Josué já está perto de sua morte. Por isso, ele chama especialmente os líderes do povo israelita, os líderes da nação, para falar com eles. E aí, ele lhes recorda a história deles, a caminhada com toda a bênção de Deus, trazendo-os até Canaã. Ele lembra ao povo as leis de Deus e os leva a reafirmar a sua aliança com ele. E logo depois de algum tempo após isto, Josué morre. Depois da morte de Josué, vieram 3 períodos políticos: os juízes, a monarquia unida e o reino dividido. O período dos juízes foi muito confuso. Foi um período em que líderes se levantavam em épocas de crise. E no final dele, quando o último juiz era Samuel, os líderes de Israel levaram a ele um pedido que
que atendesse a eles, mudando a forma de governo. Eles queriam um novo sistema. Eles queriam ter um rei como todas as nações tinham. Querer ser como todas as nações é uma ofensa à aliança que eles haviam feito com Deus. Pois o que havia no coração de Deus é que eles fossem uma nação sacerdotal, sendo modelo para outras nações. Eles não podiam ser iguais a elas, eles teriam que ser superiores a elas no sentido de cumprimento das leis de Deus, no sentido de adoração a um Deus único e verdadeiro. Deus que nunca interfere no uso do nosso livre-arbítrio, orientou Samuel a ajudá-los no estabelecimento da monarquia, a fazer a vontade do povo, já que eles insistiam. Então, Saul foi ungido como rei de Israel, primeiro rei de Israel. E depois dele vieram Davi e depois Salomão. Com isso, com Saul, começou o segundo período político, que foi a monarquia unida. A cada rei, a corte se tornava mais sofisticada e mais rica, mais organizada também. Coisas boas aconteciam, mas também coisas ruins começaram a acontecer. Com Salomão, a corte alcançou o nível mais alto de sofisticação e de luxo. As riquezas do reino agora estavam mal distribuídas, havia muita injustiça. Enquanto para o sul eram carreadas todas as riquezas e gastos, as tribos do norte sofriam com muita pobreza e com altos tributos. Isto levou à revolta das tribos do norte, trazendo como consequência a divisão do reino. Estabeleceram-se então 2 reinos. O do norte, que se chamou Reino de Israel, e o do sul, que se chamou Reino de Judá. Temos então o terceiro período político, depois da morte de Josué, o reino dividido. 200 anos depois da divisão, o reino de Israel, que era o do norte, foi derrubado pela Síria e nunca mais se restabeleceu como nação. Mais de 100 anos depois, o reino de Judá foi derrubado pela Babilônia, como vocês já viram. O povo de Judá, derrubado pela Babilônia, foi para lá levado em exílio. Ali, muitos sofreram pela saudade, pela perda da terra amada, como podemos ver no Salmo 137, por exemplo. Mas entre eles, muitos também houve que cresceram em sua visão de Deus e de si mesmos. O exílio fez o povo pensar nos seus erros, na sua desobediência à lei. Fez pensar que Deus não era aquele que eles imaginavam quando estavam em Israel, quando estavam em Jerusalém, que viam a cidade como a cidade santa, que viam o templo como um lugar de Deus. Eles viram que Deus era muito maior do que o templo e do que a própria cidade de Jerusalém. Na época do exílio, segundo muitos estudiosos, surgiram as sinagogas. E surgiu também a classe dos escribas. A sinagoga e a classe dos escribas vai ser uma bênção mais tarde. Por quê? As sinagogas, porque com a dispersão dos judeus elas foram espalhadas por todo lugar. Então
elas serviram não apenas para o estudo da lei de Deus, mas mais tarde até para a difusão do cristianismo. A classe dos escribas foi importante, porque eles escreveram à mão o Antigo Testamento, todas as leis de Deus, e o Antigo Testamento em geral. Então, o exílio contribuiu realmente com alguns fatores que vieram trazer o amadurecimento do povo. Hoje nós vamos estudar o período da restauração, que é o último. Mas antes de passarmos por este período, eu gostaria de apresentar uma oração que foi pronunciada mais ou menos entre os dois períodos, pois ela está bem no finalzinho do... É a oração de Daniel, o profeta. Vamos ler esta oração que está em Daniel. Nós vamos ler do versículo 4 ao 10. Embora ela seja bem mais longa. E seria muito bom que vocês lessem depois em casa. Mas aqui nós vamos ler apenas de 4 a 10. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. É muito interessante esta oração. É muito sublime. Uma oração à qual nós deveríamos prestar atenção. E nós pensamos, por que faz tal tipo de oração, dizendo que ele se envergonha, dizendo que eles têm pecado? Nós pecamos, ele diz. Ele chegou tão novinho para a corte babilônica, talvez um adolescente, não sabemos, muito jovem. E ali na corte babilônica, ele já dá um exemplo de jovem que serve a Deus, junto com os seus amigos. Depois, em todo o período na corte babilônica, ele se porta como uma pessoa de fibra, como uma pessoa que não se deixa corromper, uma pessoa que adora a Deus. Pois bem, por que Daniel faz esta oração então, em que ele diz: a nós pertence o corar de vergonha, mas a ti pertence a justiça e a misericórdia? Esta oração deve nos ensinar muitas lições. Precisamos nos identificar com o nosso povo. E é isso que Daniel faz. Ele se identifica com o seu povo. Se o seu povo pecou, ele é parte do povo. Então ele pecou também. E realmente ele não está isento de pecado. Nós não estamos isentos de pecado, nenhum de nós. Então, quando um grupo ao qual nós pertencemos, como a família, como a igreja, como
como outros grupos, a própria nação, nossa nação, e até a própria humanidade. Quando há pecado aí, será que nós também não estamos envolvidos de alguma maneira, seja por ações ou por omissões da nossa parte? Então Daniel aí, ele se coloca como um no meio do seu povo. E nós precisamos aprender com ele isto. E que Deus nos ajude para que nós aprendamos realmente. Agora começaremos o período da restauração. E a restauração, ela começa quando os medo-persas lutam contra a Babilônia e a vencem. O rei Ciro, rei persa, entra vitorioso na Babilônia e logo mostra que o poder persa terá outra forma de dominar. Em vez de desarraigar os povos dominados, os persas, o rei Ciro, deixará que cada povo dominado fique em sua própria terra, sob o domínio persa, é claro. Assim vai começar o período da restauração para o povo judeu. A partir deste tempo, o povo israelita será mais conhecido como povo judeu, porque a população que vai voltar é de Judá. E o reino de Israel, que ficou lá e tinha sido derrubado pela Síria, ele está muito descaracterizado pelo fato de ter sofrido muita miscigenação. Este período é relatado pelos livros de Esdras, Neemias e Esther. Vamos ver os principais acontecimentos relatados pelo livro de Esdras. Este livro nos conta a respeito de dois grupos que voltaram para Jerusalém. O primeiro veio sob a liderança de Zorobabel, com o objetivo de construir o templo, e cuja obra em Jerusalém é relatada até o capítulo 6. O segundo grupo veio sob a liderança de Esdras, o que é relatado no capítulo 7 a 10. Esdras veio para ensinar ao seu povo a lei do Senhor. Segundo Samuel Schultz, autor da História de Israel no Antigo Testamento, da editora Vida Nova, entre essas duas vindas, a que veio sob a liderança de Zorobabel, até o capítulo 6, e a que veio sobre a liderança de Esdras a partir do capítulo 7, entre as duas está o livro de Esther. Cronologicamente, o livro de Esther fica aí no meio. Os acontecimentos do livro de Esther, embora sejam da época da restauração, não contam sobre o povo em geral. O livro conta a história de uma jovem judia que havia ficado na Babilônia e, sob o período persa, se torna rainha, sendo, pois, a história não do povo judeu, mas a história de uma pessoa, da rainha Esther. É claro, o livro nos dá informações a respeito das condições do povo judeu, daquele que não tinha voltado para Jerusalém, e de como a rainha Esther também livrou o seu povo de um massacre que sofreria na Babilônia. Então, há algumas informações a respeito do povo, mas poucas. É mais a história da rainha Esther. Não discorreremos sobre o livro de Esther, pela exiguidade do nosso tempo e também porque não é muito sobre o povo, sobre a restauração. Mas vejamos os três grupos que vieram. Já falamos no grupo que veio sobre Zorobabel, que está nos primeiros capítulos de Esdras até o 6. Depois, o grupo que veio sob a liderança de Esdras. E o terceiro está no livro de Neemias,
que virá sob a liderança de Neemias. Então vamos ver o que cada um desses grupos fez. O grupo que veio com Zorobabel construiu o templo. No capítulo 6, nós já vemos a dedicação do templo. Foi uma construção muito difícil. Uma construção de um templo modesto, é claro. Não era nenhum templo como o de Salomão no passado. Mas era um templo simples, modesto, mas que foi construído com muita dificuldade, muito sacrifício. Especialmente porque houve muito choque entre o povo que estava construindo o templo e os habitantes do antigo reino de Israel, que agora era habitado por vários povos, por pessoas, produtos de miscigenação. A segunda vinda, que foi sob Esdras, Esdras veio com um grupo e ele veio para ensinar a lei de Deus. Ele era um escriba e seu coração ardia por ensinar ao seu povo as leis do Senhor. Vamos ver um pouquinho agora sobre uma oração também de Esdras, que está em Esdras capítulo 9. Eu só vou ler o versículos 6 e 7, mas na realidade é uma oração muito maior. E eu vou encorajar vocês a que leiam essas orações, porque elas são muito, muito instrutivas para a nossa vida cristã. Veja a oração de Esdras. E disse, Esdras, né? Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e ignomínia, como hoje se vê. Vocês veem como ele começa esta oração no versículo 7. Estamos em grande culpa, envergonhados, porque as nossas iniquidades. É mais um servo de Deus que ora uma oração semelhante à de Daniel. Então, Esdras veio com o objetivo de ensinar a lei e se dedicou muito a isso. Ele era, além de família sacerdotal, ele era um escriba. Então ele conhecia profundamente as leis do Senhor. Agora, um outro grupo que volta é o grupo de Neemias. E isso é relatado no livro de Neemias. Neemias volta com o objetivo de construir os muros de Jerusalém. Neemias era um homem que estava na corte babilônica. Ele não voltou com os primeiros grupos. E talvez nem voltasse, porque muitos continuaram na Babilônia. Eles estavam bem lá. E Neemias era um dos que estavam muito bem. Ele trabalhava na corte como copeiro do rei. Era um cargo muito importante, de muita confiança, de grande contato com o rei. Então ele estava lá. E no início do capítulo 1, nós temos a informação que chegaram pessoas vindas de Jerusalém. E Neemias logo pergunta pelo povo que estava lá. Ele era uma pessoa interessada no bem do seu povo. Então ele pergunta como está o povo lá, como está Jerusalém, como estão as coisas por lá. E ele teve notícia da miséria que lá havia e que os muros de Jerusalém estavam derribados. E ele ficou com isso profundamente triste, como nos relata o versículo 4 do primeiro capítulo. E eu vou ler este versículo 4 e depois dos 5 7, que é também uma oração de Neemias. Vamos ver. 4, ele diz:
Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Acabei lendo o 8 também, mas era realmente só até o 7, em que nós vemos também essa identificação de Neemias com o povo. Então nós vimos isso na oração de Daniel, nós vemos isso na oração de Esdras, nós vemos isso na oração de Neemias, que eles se identificam com o povo. O pecado do povo é o pecado deles, porque eles são do povo. Nós precisamos muito aprender com estes servos de Deus. E eu penso até que se nós fôssemos Esdras e chegássemos lá, víssemos aquele pecado todo, ele, um homem que guardava a lei, que era um escriba, será que nós não oraríamos assim: Senhor, olha o que esse povo está fazendo, desobedecendo as tuas leis. Eu te dou graça porque eu não sou um deles, eu sou escriba, eu obedeço todas as tuas leis. Mas ele não, ele se identificou com o seu povo, ele viu que ele era pecador também como seu povo, embora talvez não tivesse praticado os mesmos pecados, mas era pecador. Meus irmãos, sejamos humildes, e é por isso que eles eram humildes. Porque eles não apontavam o pecado dos outros, eles apontavam, junto com os outros, o seu próprio pecado. Então nós temos visto, e aqui Neemias volta, ele deixa o seu cargo lá, e ele vem para reconstruir os muros de Jerusalém, e ali ele faz uma grande obra, cheia de dificuldades, porque o povo do norte tenta atrapalhá-los também. E aí ele constrói, ele foi um grande líder, um grande administrador. Mais tarde foi governador do povo de Judá ali, sob o Império Persa, é claro. E assim, nós estamos vendo que o período da restauração teve esses grupos que voltaram. E depois o povo sob a liderança, o governo de Neemias. Na realidade, estes 3 livros históricos, que são Esdras, Neemias e Ester, eles nos contam fatos históricos acontecidos antes do final do Antigo Testamento. Né? Até aí vai o Antigo Testamento. A partir daí, o Antigo Testamento foi fechado, não há mais nada escrito. Alguém que não conhece muito bem pode dizer: mas e a partir daí não tem os livros poéticos e os livros proféticos todos? Muitos livros. Nós temos no Antigo Testamento estes livros, mas eles são de mensagens, sejam mensagens poéticas, mensagens proféticas, que foram pronunciadas dentro desses períodos históricos. Agora, então, nós estamos terminando esta fase do Antigo Testamento. E meu coração arde para que nós tenhamos tempo de ver um pouquinho sobre, depois que acaba o Antigo Testamento, o que acontece. O tempo que fica entre o Antigo e o Novo Testamento, e que tem a duração de 400 anos mais ou menos, é chamado de período interbíblico. E nós vamos ver que quando o Antigo Testamento fecha, o período persa é que domina.
E ele vai ainda mais uns 100 anos, mais ou menos. Depois vem o período grego, que vai até o ano 63 a.C. E depois vem o período romano. Eu gostaria de mostrar para vocês como Deus age na história e como esses domínios, eles prepararam, sem pensar, sem querer, o mundo para a vinda de Jesus Cristo. Eu fico até emocionada quando penso nisso. Vejam bem, quando os persas deixam os judeus virem para Jerusalém, eles já estão permitindo a esse povo se organizar como nação, mesmo sob o domínio, mas como nação. Ter o seu culto, obedecer às leis do seu Deus. Então, tudo isso vai contribuir para que o povo esteja organizado como o povo judeu. Depois vemos os acontecimentos sob o Império grego. Olha o que o Império grego faz. Sob o domínio de Alexandre o Grande, a língua grega se espalha por todo o mundo conhecido. Alexandre queria que todos aprendessem o grego, que as escolas surgissem para ensinar o povo grego, até que todo o domínio tivesse o grego como sua língua. A tal ponto que, depois da morte de Alexandre, quando os seus generais começaram a dominar o que dominava o Egito, ele chama um grupo de sábios judeus e promove a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Isto vai fazer uma diferença tremenda no Novo Testamento. Tremenda. Então o grego vai se espalhando. O Antigo Testamento já está em grego, né, no final do Império Grego. Depois vem o Império Romano. O Império Romano constrói estradas, caminhos. São estradas não como as de hoje, é claro. Mas ela constrói estradas, abre caminhos. E vocês conhecem um dito que é assim: todo caminho vai a Roma. Deve vir desse período, porque eles queriam todo o Império Romano unido através de caminhos, através de estradas, através de navegação. Então a navegação melhorou bastante. E aí nós vemos o mundo se preparando para a vinda de Cristo. Porque no Novo Testamento, olha a bênção que foi. Paulo, para todo lugar que ia, tinha uma sinagoga. Lá ele podia ler o Antigo Testamento em grego, porque todos sabiam grego, para dizer que Jesus Cristo era aquele que era anunciado no Antigo Testamento. Além disso, as viagens que ele fez através das estradas e através da navegação, tudo isso foi uma bênção na época do cristianismo. E por isso Paulo diz em Gálatas 4:4, e na plenitude dos tempos veio Jesus a este mundo. Deus enviou o seu Filho, na plenitude dos tempos. Então nós temos esse período interbíblico que foi uma preparação do mundo para a vinda de Jesus Cristo. Agora, nós queremos terminar esta aula vendo sobre o povo da aliança no Novo Testamento. Quem será esse povo da aliança no Novo Testamento? Será que tem isso na Bíblia? Será que a Bíblia mostra isso? Vamos ver sobre isto agora. Olha, Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 21. Se vocês puderem, acompanhem, mas nós não vamos ler a parábola, porque não temos tempo para isso. Mas Mateus capítulo 21. Jesus conta uma parábola
em que ele diz o seguinte, nós não vamos ler, vamos apenas contar rapidamente. Um homem tinha uma vinha e teve que viajar para fora, para outro país, então ele entregou a sua vinha a alguns lavradores, para que eles cuidassem da vinha. E quando ele voltasse, ele ia buscar os seus frutos. E aí ele vai, e quando volta, manda buscar os frutos da vinha. Ele manda alguns empregados dele ir lá buscar os frutos. Mas os lavradores que tomavam conta da vinha não quiseram entregar os frutos e ameaçaram uns, bateram em outros, espancaram. E isso aconteceu por várias vezes. E eles não cuidavam de entregar os frutos da vinha. E aí o dono da vinha disse assim, eu vou mandar o meu filho, porque pode ser que eles respeitem. Ele é o dono da vinha. Então, ao filho, eles jogam para fora e o matam. Jesus está profetizando a sua própria morte, porque ele é o filho do dono da vinha. E que vinha é essa? Olha, em muitos textos da Bíblia, o povo de Israel, o povo judeu, a nação, era chamada de vinha, era a vinha do Senhor. E eles deveriam cuidar dessa vinha. Quando ele acaba de contar essa história, há aqueles líderes religiosos e que têm grande influência política também, ele lhes pergunta, o que esse dono da vinha vai fazer agora com aqueles lavradores que não cuidaram da sua vinha, nem lhe devolveram os frutos, nem nada? Aí eles dizem, naturalmente vai tirar deles a vinha e vai entregar a outros que saibam cuidar. E aí Jesus disse, é isso que Deus vai fazer. É isso, vamos ler Mateus 21, 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Jesus estava cuidando do povo de Israel, estava sarando, estava dando-lhe de comer, estava ensinando, estava falando de Deus a eles. E agora ele diz, Deus vai entregar este privilégio a outro povo que saiba produzir os seus frutos, que produza os seus frutos. E quem é este povo? Quem é este povo? Nós acreditamos sem qualquer dúvida, porque lendo o Novo Testamento, nós vemos isso. E Jesus se despedindo dos seus discípulos, ele diz, ide por todas as nações, fazei discípulos de todas as nações. Então, esses discípulos de Jesus são o povo da aliança no Antigo Testamento. Aqueles que devem, como discípulos de Jesus, fazer o que ele fez. Viver como viveu. Ter o caráter que ele teve. E fazer outros discípulos em todas as nações. Então, o povo da aliança no Novo Testamento agora é um povo multirracial, é um povo grande, é um povo que fala muitas línguas espalhadas e é espalhado pelo mundo inteiro. E o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, olhe, ele fala aos cristãos aqui. E ele usa as mesmas expressões que foram usadas para o povo de Israel como povo da aliança no Antigo Testamento. Ele diz o seguinte, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você é um discípulo de Jesus, se eu sou discípula de Jesus, nós pertencemos ao povo da aliança. E a nossa missão é proclamar as virtudes de Jesus. Proclamar como? Pregando, ensinando na classe de escola bíblica dominical, como eu estou fazendo aqui, também pode ser através desses meios, mas ensinando com a nossa vida na sociedade, ensinando com a nossa vida na família, ensinando com a nossa vida em qualquer lugar, ensinando, mostrando as virtudes de Jesus através das virtudes que Ele deseja em nós. O seu Espírito Santo está em nós para produzir o fruto que é dele e que este fruto se constitui das virtudes de Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador, nosso Senhor a quem devemos obedecer, nosso Mestre com quem devemos aprender, nosso Salvador que nos leva, através da vida dele em nós, a uma vida significativa que será de encontro com Deus por toda a eternidade, de salvação, de libertação e de glória na presença de Deus. Meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ser este povo da aliança, fiel e obediente à sua palavra e às suas ordens e às suas orientações. Nós queremos dizer que estamos terminando esta série e desejamos a todos que sejam muito abençoados por Deus. Oremos. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela tua presença em nós. Obrigada pela vida de Jesus Cristo neste mundo. Obrigada porque Ele nos tornou, pela sua misericórdia e pela sua ajuda, nos tem tornado seus discípulos. Ó Deus, ajuda-nos a viver de acordo com este título tão honroso que nós não merecemos. Mas nós sabemos que Ele está em nossa vida para nos ajudar, para nos levantar quando caímos e para nos tornar fortes, para continuar a caminhada segundo a sua vontade. Muito obrigada e abençoa todos que estiveram aqui neste tempo, em nome de Jesus. Amém.